E aí, tudo bem? Eu tava aqui pensando, na verdade, sobre a primeira vez que eu tive contato com o primeiro livro de filosofia. E se não me falha a memória, foi com um banquete de Platão, né? E eu lembro que eu não entendi nada do livro, absolutamente nada. O primeiro contato que eu tive foi absolutamente frustrante. E mas eu li mesmo assim, né? Peguei aqui uma coisa ou outra e percebi como muitas vezes as pessoas resumiam, né, muito para trazer certos exemplos, né, de os autores, e percebi que isso era uma prática constante. Mas à medida que eu fui avançando, eu fui percebendo que é bom até você fazer alguns resumos e ir diretamente ao que é necessário. Mas acho que o primeiro livro que eu realmente peguei assim para ler com afinco, né, do início ao fim, foi realmente o mesmo Platão e o Fédon, que fala sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre como a alma tem uma série de empecilhos ao passar pela vida em um corpo, né? E por que eu estou trazendo tudo isso, né? Não só no Fédon, né, como também na República, de onde eu costumo tirar a maior parte dos meus exemplos, né, porque dediquei uma boa parte de tempo, né, estudando isso, mas Platão principalmente ele é exímio nisso, né? Mas em que? Em trazer uma série de conceitos complicados e de difícil acepção de uma maneira que seja palpável, visível. Eles ainda não são fáceis e ainda assim exige bastante da nossa concentração para acompanhar a linha de raciocínio. Mas Platão tem a capacidade de fazer com que uma imagem fique clara para a gente. E por isso, né, muitos autores depois acabam falando, né, que Platão é muito simplório, muito simples. Na verdade, Platão é muito didático. E o que acontece com os mais modernos é que se perde a didática em nome de um falso eruditismo e que muitas vezes eles não percebem isso, né? E por quererem serem mais herméticos, mais obscuros, eles se rendem a uma linguagem complicada. Mas ainda assim, o que eu quero trazer é o seguinte, aí vamos lá. Não dá para você entender esses livros de filosofia, qualquer um que sejam eles, se você não tiver um desenvolvimento de linguagem adequado. E já sabemos de moeda corrente aqui na internet, né, que a linguagem só se desenvolve bem se você traz consigo um certo repertório, um certo arcabouço poético, um certo desenvolvimento de uma série de referências, né, que fortalecem e fazem com que a sua visão sobre as coisas seja mais clara, né? E também que, à medida em que você comece a concretizar essa linguagem, como eu estava falando, você tem exatamente o aspecto que corresponde a cada coisa, né? E aí você vai ajustando os exemplos sempre àquilo que você está querendo transmitir. Então, para ser um pouco mais claro, né? Muitas vezes os exemplos eles vão ser obscuros e vão trazer ideias muito conceituais, muito abstratas. E a função de um bom pedagogo é passar desses elementos abstratos, conceituais, para a concretude, para aquilo que é o caso concreto, né? Na arte a gente vai dizer que você vai tirar uma ideia, tirar uma mensagem para uma obra específica, né? Algo assim nessa linha. Para o caso, para a situação. Quando entra um exemplo em relação aos guardiões, Platão ele fala do cão. E no início você fica meio sem entender por que um cão, porque ele vai comparar um guardião ao cão. Ele fala, o guardião ele é um cão, né? Ele deve ser como um cão. E ele, né, gera um certo
uma certa estranheza, mas depois ele explica. Ele deve ser aquele que sabe, que faz o bem aos seus amigos e mal aos seus inimigos. Só que tem um porém. O cachorro, ele consegue reconhecer quem é amigo, quem é inimigo, né? De longe, vamos dizer assim. Ele não explica isso em minúcias, ele não dá muita atenção a isso. Porque o simples fato do cachorro estar lá não enquanto né, cachorro concreto, mas sim enquanto uma ideia, uma ideia cachorro, um modelo cachorro, ele facilita a nossa compreensão e implicitamente a gente já entendeu que é necessário desenvolver esse olfato. Então, na nossa leitura, nosso desenvolvimento, para que isso fique mais claro, eu não é simplesmente vou adquirir uma série de elementos ou vou ler um monte de contos e desenvolver uma série de elementos da gramática para fazer isso. Isso faz parte do processo. A gente vai precisar desenvolver uma espécie de vocabulário também, né? O que o vocabulário faz de forma concreta, né? Não é simplesmente saber a palavra, mas relacionar o significado com o referente, ou seja, eu conseguir pegar um objeto e falar óculos, e o que é que eu consigo fazer com esses óculos? Eu consigo, através de um signo, né, trazer um significado à minha alma, né? E esse óculos, ele tem uma referência na realidade, né? Pode ser esses que eu estou usando ou esses aqui, mas o fato é que o vocabulário ele faz isso, faz com que a gente consiga relacionar um elemento concreto com algo que a gente tem guardado na nossa memória, com algo que está na nossa alma. E é para isso que serve o vocabulário. O trabalho de gramática, o que vai fazer? Vai relacionar as possibilidades que possui esse vocabulário, né, no contexto de uma frase, de uma ideia, como se fosse... de uma ideia não, mas de uma oração, quer dizer... como se fosse uma série de engrenagens que vão se relacionando e que, se essa engrenagem for de um outro tipo, ela não vai encaixar ali. E daí que cada palavra vai ter a sua função. É assim que eu enxergo a gramática, né? Como uma espécie de um grande sistema de engrenagens que eles vão se encaixando. É uma forma meio seca, né, de ver, mas eu acho muito interessante. Mas você pode enxergar isso de uma forma mais orgânica também, né? Porque na célula, cada elemento lá faz a sua função. Você tem um núcleo, você tem as mitocôndrias que produzem a energia, você tem o complexo de Golgi, enfim, as diversas partes que agora não vou lembrar, né, dos lisossomos, ribossomos, não vou lembrar de todas, mas cada uma tem uma função específica. Se a gente se referir a um organismo, né, como uma árvore, talvez, isso seja mais claro para a gente. Cada parte possui a sua função. Assim como numa frase tudo vai ocupar uma função específica. E eu falei das possibilidades do vocabulário, né? Então, por exemplo, a gente fala da manga. Manga é uma palavra que tem mais de um significado, certo? Existe a manga, a fruta, existe a manga, a manga da camisa, né? Tem também algumas gírias, né, em relação a isso, está mangando de mim, né? Como está tirando sarro. Isso acho que é do interior de São Paulo, tem essa gíria lá. Mas, e assim como você tem uma série de relações, né? Por exemplo, pá. O que é pá? Pode ser pá de cavar, pá de lixo, né? De pegar o apanhador, pá. Ou pá de hélice de avião, né? Pá aérea, pá do ventilador. Então, assim, saber relacionar as possibilidades das palavras com as suas... com seus referentes, né? Faz parte desse processo de adquirir vocabulário, né? Faz parte desse processo de depois encaixar esse vocabulário dentro de uma gramática, tá? Então, isso tudo é uma espécie de corpo da linguagem que precisa se constituir antes da gente começar a ler qualquer texto, certo? Isso acredito que você concorda comigo.
Acho que é algo muito, assim, muito claro, né? Quando a gente tem um mínimo de domínio, como isso é visível, como isso vai se desenvolvendo mais facilmente. Mas no processo de adquirir cultura filosófica, né? De desenvolver a vida intelectual, é necessário fazer um processo de dar significado, significância, aprofundar aqueles elementos, aqueles conceitos com coisas mais profundas. E aí entra uma série de camadas nesse processo. Por quê? Enquanto eu estou desenvolvendo um, um texto, né, filosófico, eu preciso me relacionar com o mundo de referências que aquele autor traz e as quais ele vai pegar sempre emprestadas para poder explanar certas coisas. Eu já falei aqui, por exemplo, que que Platão vai usar muito Homero, né, para isso, mas além dessas referências de imagens, existem também as referências sutis de sensações, de emoções que são provocadas ali. E aí, por exemplo, existe no banquete, né, algumas situações em que Platão coloca os seus alunos em certas contradições e gera certas situações um pouco cômicas, né? Principalmente quando ele vai falar lá sobre a alma, e também tem umas partes que ele faz uma exortação, uma elevação, e enfim. E alguns outros momentos em que ele está falando de forma mais carinhosa com seus discípulos, né? Às vezes tem um elemento de contexto e cada personagem, de certa forma, vai representar ou vai desempenhar um papel ali que tem como finalidade elencar os papéis, definir, né, o que cada força está atuando ali, não como pessoas específicas, mas como personagens que encarnam máscaras de um teatro. E essas máscaras, elas têm como finalidade trazer uma mensagem específica, né? Então, os diálogos de Platão vão se desenvolvendo assim, mais ou menos como se fosse uma espécie de peça de teatro. Mas eu lembro mais especificamente na situação da República, em que tem muitas dessas partes de ironia. E nesses momentos em que tem essas ironias, é necessário a gente ter claro isso, né? Porque o autor ele vai jogar com alguns sentidos e vai colocar a gente para se questionar em relação às nossas próprias conclusões, né? Como, por exemplo, quando Platão vai questionar, acho que é Polemarco, sobre a justiça, e no momento em que Polemarco fala abertamente, né, segundo a conclusão que o Sócrates o faz ter, que ele deveria simplesmente devolver a arma a uma pessoa louca, né, ou fazer mal aos seus... beneficiar os seus amigos e fazer mal aos seus inimigos, isso seria a justiça, né? Acho que era esse ponto. E aí, no momento em que ele levou a afirmar isso, né, por conta do silogismo que ele foi gerando, ele já se coloca na posição de: poxa, Sócrates, eu não sei mais o que eu estou falando, não me pergunte mais coisas, né? Esse é um momento. Então, é engraçado porque o Platão ele vai fazer esse caminho e vai questionar nossas posições, né, morais de alguma forma. Os diálogos estão carregados desse peso moral, tá? Em vários momentos, né? Não em todos, mas em vários momentos, porque faz parte da dimensão da vida humana, né? A moral, ela faz parte do processo do nosso desenvolvimento mental, nosso desenvolvimento de valores. E faz parte da vida humana esse entendimento, e acertar, e errar, e cair em contradições, né? Por que não? Faz parte do nosso processo. E eu lembro de uma parte muito interessante em que Sócrates fala para Glauco sobre a necessidade de contemplar os astros, né? E ele pergunta: por que é tão importante contemplar os astros, Glauco? E ele fala: Sócrates, essa é fácil. É porque quando nós contemplamos os astros, nós olhamos para cima.
E nesse processo, nossa alma se eleva. E Sócrates, que já tinha explicado um monte de coisas, ele fala: você não entendeu absolutamente nada do que eu disse. E aí, sempre que eu lembro dessa parte, eu rio bastante, porque é uma forma bem-humorada de dizer que a gente se pega em superstições muitas vezes, né? E simplesmente por a gente estar com a cabeça para cima, a gente vai se achar mais elevado, né? Da mesma forma como se talvez a gente pode pensar que passar um final de semana numa montanha já vai fazer com que a gente seja pessoas diferenciadas. E, bom, aí Sócrates responde, né? Que, na verdade, o que faz com que os astros elevem nossa consciência é que eles possuem beleza, são os corpos mais belos. E a beleza que faz elevar a nossa alma. Não independente se estivermos olhando para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, não faz a menor diferença. O importante é que na direção em que estejamos olhando tenha a beleza ali. Então, eu estou fazendo esse vídeo como uma espécie de recado rápido para dizer o seguinte: não há como você desenvolver uma vida intelectual, enquanto não forem estabelecidos certos elementos claros dentro do mundo dos sentidos, dos sentimentos, das sensações, das emoções. Quando um autor se utiliza de uma passagem, de algum texto, ou faz a referência a algum elemento cômico, ou se utiliza de ironia nos seus textos, eu tenho que captar aquela forma interna que se apresenta ali. Porque, do contrário, eu não vou compreender o que ele está colocando. E você poderia dizer: mas isso é uma incompetência do autor, porque ele não sabe me explicar o que ele quer dizer. Na verdade, não, né? Porque o autor ele está se colocando dentro de uma tradição. Muitas vezes nós rejeitamos essa tradição em detrimento de uma velocidade, né? De uma praticidade do homem moderno que não orna bem com as necessidades da nossa alma, que quer saber, quer conhecer e que tem como finalidade desenvolver realmente esse intelecto que aponta para as coisas divinas e não simplesmente ficar acumulando uma série de informações sem sentidos. Você percebe que isso aqui já vem uma opinião bem própria minha, né? E você pode deixar nos comentários o que você acha disso. Mas na filosofia alemã eles tentaram contornar isso, né? Essas nuances, essa sutileza de significados, talvez por ter uma certa pobreza de literatura, né? Já que não compartilhavam, né, da herança do Ocidente, enfim, por conta da diferença, né, linguística. Mas, né, ainda assim você tem o alemão como um povo muito musical, né, já desde da época lá da Renascença. Da Renascença já se via esse movimento musical já na Alemanha, né, desde a época da Renascença italiana. Pois bem, o que faz? Quem já... Eu não conheço nada de alemão, quase nada, mas sei que, por exemplo, para cada elemento que você adiciona, né, na palavra, cada coisa que você quer dizer, você simplesmente vai alocando blocos, né? Então você vai criando palavras, às vezes palavras enormes, que querem dizer outra coisa, né? Então você vai aplicando e transformando em palavras. Então a filosofia ela é cheia de termos muito próprios dela. Enquanto, por exemplo, você vai ler o Julia Marias, Ortega y Gasset, você vai ler um Gustavo Corsão, você vai ler Chesterton, ou Sertilhanges, talvez, né? Acho que eu não me recordo de uma obra que eu tenha lido dele, mas você vai perceber uma certa fluidez em relação ao texto, né? Uma certa maleabilidade, uma capacidade de trabalhar de maneira a tornar aquele texto mais palatável, e com esses exemplos que
vão trazendo, né, à tona. São textos que pegam mais o nosso lado emocional, né, e faz com que a gente consiga conjugar bem as duas coisas e faz com que os elementos sejam mais compreensíveis, né? Então, assim, eu não sou um grande admirador da filosofia alemã, mas eu poderia dizer que uma coisa que fez com que ela não fosse para frente, né, seria justamente esse ponto, né, de querer trabalhar as coisas simplesmente no plano do intelecto, o que faz com que as ideias não sejam levadas à prática. E justamente, né, engraçado, ele tem a corrente idealista alemã, que vai trabalhar justamente apenas com as ideias e ignorar o campo, né, das ações. E vai gerando dicotomias, né? Porque sempre que você trabalha idealismo, materialismo, ou ismo, e todo ismo acaba sendo uma exaltação sobre um ponto. E o homem é um ser integral, é necessário desenvolver todos os pontos. E esse é o que eu defendo aqui no canal. A razão, ela só nasce, ela só cresce se ela estiver amparada e fortalecida por saudáveis emoções. Tá bem? Então, esse é o vídeo de hoje. Para se desenvolver uma vida intelectual é necessário desenvolver o imaginário, que precisa desses sentimentos, precisa dessas referências. Tá bem? Então, antes de você querer começar a ler vários livros de filosofia, convém ler alguma literatura, alguma poesia, para se relacionar com certos dramas literários, que às vezes pode ser até o seu drama, pode ser uma resposta para o seu drama interno. Tá bem? Ou então você pode falar comigo, entrar lá no Clube do Livro e a gente estudar juntos e chegar a respostas para certas questões que você tenha. Tá bem? Mas vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, enfim, vocês já sabem o processo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Tchau, tchau.